falar. E disse-lhe: não chores. Chegando, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Defunto assentou, começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou temor, e glorificaram a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, fala-nos sobre a primeira vez que Jesus vai se deparar, que Jesus vai encontrar com a morte. Jesus encontra com a morte previamente 3 vezes, antes de encontrá-la definitivamente na cruz. É como se, numa linguagem acessível, ele enfrentasse a morte em 3 amistosos, antes de enfrentar no final da Copa do Mundo. A primeira vez que Jesus enfrenta a morte é Lucas capítulo 7, quando ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. A segunda vez que Jesus encontra a morte é quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo. A terceira vez que Jesus encontra com a morte é quando ele vai ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias morto. Mas é bem verdade que é o triunfo, o ápice do confronto de Cristo com a morte é na cruz do Calvário, é no Gólgota. Na verdade, quando nós lemos a expressão de Mateus capítulo 27 e o versículo de número 50, a expressão bíblica é: e entregando o Espírito, e entregando o Espírito. Nós temos que pensar nisso, porque o texto não está dizendo que Jesus morreu, o texto está dizendo: e entregando o Espírito. Isso é uma conotação subjetiva, não está explicitando a sua morte, mas na verdade está mostrando a sua superioridade, porque uma vez nós morrendo, a morte não é facultativa, ela não nos dá direito de escolha, direito de opinião. Quando ela bate na porta da nossa vida, ela nos leva e acabou. Mas com Jesus é diferente. Você não vê a expressão bíblica dizendo Jesus morreu, você vê a expressão dizendo e entregando o Espírito, porque a morte não tem o poder de dominar a Jesus, porque ele está acima da morte. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, e ele diz que Cristo está acima de todo o principado, de toda a potestade e de todo nome que se nomeia nesse século ou no século vindouro. Então pensem comigo, senhores, Jesus não morreu, porque a morte não tem o poder de dominar o seu corpo. Afinal de contas, ele está acima da morte. Na verdade, ele entrega o seu Espírito, e o brado de vitória antes do último suspiro é gritado. E qual é o brado? Está consumado, está pago, está feito. Essa linguagem dentro do grego clássico é teletestai, que quer dizer conta paga, que quer dizer ato consumido, fechado, terminado. E isso dá uma conotação muito preciosa para esse ato da morte de Cristo, porque na verdade, quando ele morre na cruz do Calvário, ele vai pagar a nossa dívida, porque Paulo,
escreve aos Colossenses, no capítulo 2 e verso 14, ele diz que existia uma dívida que de alguma maneira nos era contrária, e a cédula da acusação estava sobre nós. Esta dívida nós atraímos, nós adquirimos pela natureza adâmica do nosso pai, a coroa da criação. Adão pecou e todos nós nascemos com uma inclinação para o pecado. É a chamada lei do pecado que Paulo fala em Romanos capítulo 7, que ele diz assim: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isto está diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a lei do pecado que está em nós, é a lei da inclinação ao erro, que nos leva para o pecado intencional. Esta era a condenação era a chamada segunda morte. Nós estávamos debaixo dessa dívida, mas Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo: eu pago a dívida que não era minha, eu pago a dívida que era da humanidade, mas está sobre mim. Então, com perdão da redundância, eu afirmo com muita propriedade e veemência: a morte de Cristo foi a morte que matou a morte, porque a partir da morte dele, crente não morre, crente dorme no Senhor. Quando ele passa dessa terra, vai para o chamado seio de Abraão, que segundo Apocalipse capítulo 6 versículo 9 está debaixo do trono de Deus. Lá no seio de Abraão, recebe novas vestes e está esperando ansiosamente para o toque da última trombeta, quando a trombeta tocará e nós receberemos um corpo transformado. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, e ele diz: quando isso que for mortal se revestir de imortalidade, e isso que for corruptível se revestir de incorruptibilidade, então cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está o inferno, teu aguilhão? E aonde está a morte, a tua vitória? Quando o arrebatamento da igreja vier, nós receberemos novo corpo, receberemos um corpo transformado no processo de transubstanciação, e encontraremos com Cristo. E Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4: para sempre estaremos com nosso Senhor nos ares. Às vezes, irmãos, eu não quero falar sobre isso, mas isso eu usei como prédica de introdução, para entendermos que Cristo é absoluto, até sobre o domínio da morte. Quando nós lemos o capítulo 7 de Lucas, nós vamos perceber que o autor, numa ordem cronológica, a princípio, do versículo 1 ao versículo 10, ele vai mostrar Jesus em Cafarnaum, depois que Jesus curou o servo do centurião. Segundo uma variante do texto original, a intenção de Jesus era ir para Naim. De Cafarnaum, onde ele estava, até Naim, onde ele ia chegar, era 38 quilômetros de distância. Então Jesus sai de Cafarnaum de manhã e vai chegar em Naim de tarde. Quero que você entenda, porque Jesus não chega em Naim tarde. Existe uma preposição que é de tarde. Essa preposição de tarde muda totalmente a conotação, porque uma coisa eu dizer chegou tarde, e outra coisa eu usar a preposição de tarde. Muda totalmente o sentido da frase. Uma vez eu dizendo chegou tarde, eu estou dizendo chegou e não tem mais possibilidade, porque já acabou a festa. Eu vou exemplar. Por exemplo, eu vou colocar o exemplo de mim. Kenis chegou tarde na festa, e por eu ter chegado tarde na festa, eu perdi o cachorro quente, eu perdi os docinhos, eu perdi o bolo, porque cheguei tarde. Mas outra coisa é usar a preposição de, e eu vou colocar o exemplo de dizer Kenis chegou de tarde na festa. Se eu cheguei de tarde na festa, eu ainda cheguei tempo para comer o cachorro quente, eu ainda cheguei a tempo de comer o bolo, eu ainda cheguei a tempo de comer
o docinho, e graças a Deus por isso, que crente gosta de comer, não é? Mas enfim, Jesus não chega tarde, ele chega de tarde. Para dizer, na verdade, ele chegou na hora certa, no momento apropriado, em que era realizado no Oriente, no costume judaico, o sepultamento. E todo o sepultamento era realizado fora das cercanias da cidade, porque pela preeminência da lei, todo judeu deveria ser enterrado fora da cidade, porque uma vez tocando no corpo do defunto, ficava impuro. Uma vez se aproximando do corpo do defunto, ficava impuro. E ficava terminantemente contaminado e proibido de adorar em lugares públicos. Então não podia tocar em defunto, não podia se aproximar de defunto. Então uma vez um judeu morrendo, no período da tarde levava ele para fora da cidade, para então o enterrar e o sepultar. O que acontece? Jesus sai de Cafarnaum de manhã e vai chegar em Naim de tarde, na hora certa, em que estavam saindo da cidade para enterrar o menino fora da cidade. Então o que nós percebemos pela didática do texto é que há dois movimentos simultâneos: o movimento que está vindo de fora para dentro e o movimento que está saindo de dentro para fora. O movimento que está saindo de fora para dentro era Jesus, eram os discípulos e era a multidão que o acompanhava. Mas o movimento que está vindo de dentro para fora era a mãe, era o menino enterrado, o menino em cima do caixão, e uma multidão que estava o levando para enterrar fora da cidade. Então esse movimento é simultâneo. Enquanto tem gente que está vindo de fora para dentro, tem gente que está saindo de dentro para fora. E Jesus chegou de tarde, na hora certa, porque bem da verdade, Jesus nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. A primeira lição espiritual que nós temos que extrair desse texto é essa: se não vejamos, Jesus sempre chega na hora certa. Jesus sempre chega na hora certa. Ele nunca chega tarde, ele sempre chega na hora certa. Pense comigo, funcione comigo num texto que é muito conhecido, João capítulo 11, numa leitura menos teológica, e por que não dizer menos espiritual. Parece-nos que Jesus chegou tarde demais. Ademais, ele chega no quarto dia, e alguém está dizendo: já está o corpo em processo de putrefação, já está cheirando mal, porque chegou tarde demais. Mas Jesus não chega tarde, na verdade, ele chegou no tempo certo, no momento exato. Porque, na minha humilde opinião, o meu maior milagre de João capítulo 11, para mim, não é a ressurreição de Lázaro, porque o mesmo Lázaro que ressuscitou vai morrer de novo. Para mim, o maior milagre de João capítulo 11 está implícito no versículo 45. E o que diz o versículo 45? E os judeus creram nele, e os judeus acreditaram nele. E no original e os judeus se converteram a ele. Quando você pega João capítulo 10, o versículo 39, você vai ver que os judeus pegaram pedras para matar Jesus apedrejado. Porque desde o capítulo 8, Jesus estava todo o tempo dizendo: eu sou o Messias, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água viva, antes de Abraão ser, eu sou. Então os judeus ficam enraivecidos, os judeus ficam bravos demais, irados, porque a expectativa judaica do Messias não era o Messias sem aparência e formosura. A expectativa judaica do Messias era o Messias que viria montado no cavalo branco para libertar eles da opressão romana. Mas Jesus vem sem força, Jesus vem sem parecer, Jesus vem sem formosura, montado no jumentinho, e eles não conseguem absorver a ideia que ele era o Messias, que a Escritura vaticinava com muita veemência. Eles não conseguiam entender, mas Jesus veio segundo o quadro profético de Isaías 53. Isaías disse assim: ele veio nascendo como o renovo da terra. Olhávamos para ele, beleza nenhuma nele havia, para que o desejássemos. Ele não tinha parecer nem formosura, era homem mais humilde
humilde, indigno, experimentado em trabalhos. Jesus vem na contramão da expectativa judaica. E quando ele diz que era o Messias, ninguém acreditava. Então pegaram a mão em pedra e diz: vamos matar ele porque é um herege, vamos matar ele porque está falando besteira. Mas depois que eles vê Lázaro vindo para fora, eles não pegaram em pedra. A Bíblia diz que ele se converte, a Bíblia diz que eles acreditam, a Bíblia diz que eles se aproximam, a Bíblia diz que eles têm relacionamento. Porque o que era para ser morte se torna milagre, o que era para ser término se torna um começo. Então eu vou liberar a primeira palavra profética aqui para a tua vida. Eu não sei se você sabe, mas é bem da verdade. Tem muita gente querendo apedrejar a gente, e não digo literalmente, mas digo com palavras depressivas, eu digo com palavras desanimadas. Eu digo, tem muita gente querendo apedrejar a nossa moral, a nossa ética espiritual. Tem muita gente querendo apedrejar a nossa vida e conduta com Deus. Mas quem queria te apedrejar vai se converter através do ministério que Deus te deu, através da chamada de Deus na sua vida. O que era para ser pedrada vai se tornar em milagre. Pega na mão de quem está do teu lado agora. Pega na mão dele e diga: Deus vai te surpreender. Diga: o que era para ser pedrada vai ser milagre. Diga: o que era para ser pedrada vai ser milagre. Isso é profecia, irmão. Diga com mais autoridade: diga: o que era para ser pedrada vai ser milagre. Tem alguém que acredita nisso aqui? Levante a mão. Abre a boca para adorar. Mas vamos funcionar nisso aqui. Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro e ele vai ficar aonde estava. Segundo os historiadores, é no momento em que Jesus está recebendo a notícia da enfermidade que Lázaro havia morrido. Então no primeiro dia ele recebe a notícia da enfermidade, fica mais 2 dias onde ele estava. Onde ele estava é na Pérea. Para ir até Betânia era 3 quilômetros, um dia andando a pé. Então Jesus recebe a notícia no primeiro dia, fica mais 2 dias e chega no quarto. Segundo o costume judaico, existia um ciclo de 3 dias que predeterminava a esperança. Eu vou te explicar isso melhor. Se um judeu morresse, eles sepultavam fora das cercanias da cidade, mas em si nutria uma esperança, porque o costume judaico dizia que no ciclo de 3 dias o espírito e a alma ficava perambulando o corpo. 3 dias. Então durante 3 dias ele ainda tem expectativa de ressurreição, ainda tem expectativa de mudança. Só que Jesus não chega no primeiro, no segundo e nem no terceiro. Porque se Jesus chega no primeiro dia e ressuscitasse, ninguém ia acreditar. Os judeus iam dizer: foi o espírito que voltou para o corpo. Se Jesus ressuscita no segundo dia, alguém ia dizer: foi a alma que voltou para o corpo. Se no terceiro dia, a mesma coisa. Então Jesus espera acabar o ciclo da esperança deles para ele entrar. Ele espera acabar o ciclo de 3 dias para ele chegar. Chega no quarto. E quando ele chega no quarto dia, Marta, já apressada, segundo a sua própria personalidade, ela disse assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora já passou o ciclo de 3 dias e não tem mais jeito. Jesus disse: meu irmão, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, só agora no último dia, porque no ciclo de 3 dias já passou. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Olha para mim, porque é interessante. No 4º dia, você percebe pela leitura do texto que os judeus desceram lá de Jerusalém para ir até Betânia e consolar Marta e Maria, só no 4º dia. E Jesus vai chegar no 4º dia, quando os judeus estavam na casa de Marta e Maria consolando. Alguém diz: chegou atrasado. Quando vieram Jesus chorar, perceberam que de fato Jesus amava Lázaro e disseram: não pode isso, que curou cego, que fez paralítico andar, fizesse com que esse não morresse. O que eles estão dizendo, trocando em miúdos, senhores, chegou tarde, chegou atrasado,
porque já morreu, já passou o ciclo de 3 dias e afinal de contas o corpo já está cheirando mal. Mas como Jesus nunca chega atrasado, Jesus chega perto do túmulo, manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Então, pregador, por que Jesus chega no 4º dia? Jesus chega no 4º dia para aumentar o número da plateia do milagre de Marta e Maria. Você não pegou a profecia, vou dizer de novo. Por que Jesus chega no 4º dia? Para aumentar o número da plateia do milagre de Marta e Maria. Porque se ele faz milagre no 1º dia, ninguém vê. Se ele faz milagre no 2º dia, ninguém vê. Se ele faz milagre no 3º dia, ninguém vê. Mas no 4º dia está todo mundo dizendo: não tem mais jeito. No 4º dia está todo mundo dizendo a impossibilidade, a improbabilidade. No 4º dia está todo mundo dizendo: está cheirando mal. Mas Jesus chega e diz: vem para fora que eu ainda faço milagre. Vem para fora que eu ainda ressuscito Lázaro. Vem para fora que eu ainda chamo o morto para fora. Eu vim aqui dizer: você está pensando na sua mente, ele está atrasado demais. Já era para ele ter vindo, já era para ele ter resolvido, já era para ele ter feito. Mas ele está dizendo: eu estou esperando o número da plateia aumentar para fazer o milagre na hora certa. Para quem não acreditou, acreditar que eu vou. Levanta a mão para receber a profecia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Fica com a mão levantada, não passa não. Recebe vitória quem persevera. Recebe vitória quem persevera. Eu profetizo, ele vai chegar na hora certa e vai fazer milagre para muita gente ver. Quem que vai disso? Primeira glória. Diga para si, crente, quem não acreditava vai ver. Diga: quem não acreditava vai ver. Ele vai chegar na hora certa. Agora eu estou sentindo inspiração para pregar isso. Urabacanto rebarácia. Ebimbarabaraçoia. Eu estou sentindo a glória aqui, pô. Tem uma presença de Deus que está inundando essa casa. A glória a Deus está dizendo: na hora certa ele chega. Eu disse que há 2 movimentos simultâneos, sim ou não? Sim. Dentro para fora e fora para dentro. Mas você percebe que essas 2 multidões, uma tem um propósito e outra também tem. O propósito da que está vindo de fora para dentro é Jesus. O propósito que está vindo de dentro para fora é o morto. Isso me fez pensar. Porque muito embora simultaneamente veio uma multidão motivada pela presença miraculosa de Jesus, tem outra que está motivada pela presença de um defunto. E sabe o que eu descobri? Defunto também reúne multidão. Tem muita gente que já está morto, mas tem uma multidão que dá para trás dele. Leve isso para o lado espiritual, por favor, porque nós estamos no ambiente espiritual. Aleluia! É a síndrome da igreja de Sardes. Tem nome de vivo, mas já morreu há muito tempo. Aleluia! Eu estava reunido com os amigos meus. Amigo não. Os pregadores. Na minha opinião, só tem nome de vivo, mas está morto. Estrategista. Um disse até para mim, pastor, eu fiquei chocado. Um disse até para mim: mesmo que a gente chegue na igreja e o povo não levantar, a gente usa técnica para o povo levantar. Eu disse: você está morto há muito tempo, não sabe se miserável. Porque nós não precisamos de técnica, a palavra de Deus é que traz vida. Mas sabe o que me deixa bravo? É que tem muita gente que ainda anda atrás desses por aí. Tem muita gente que ainda diz:
é que é homem de Deus, está morto, já está até cheirando mal, o negócio está ficando feio, mas eu acredito ainda que Deus vai revelar quem é quem, Deus vai mostrar quem é quem, porque a santidade ainda convém na casa de Deus, e aqui não é lugar de defunto, aqui não é lugar de morto, nós não estamos aqui atrás de defunto, nós estamos aqui atrás do dono da vida. Mas vamos lá. Aonde Jesus encontra com a mulher? Na porta. E isso é proposital. E qual a lição que eu aprendo? A porta fala de limite. Porque vamos à praticidade. O que determina a entrada e a saída da igreja é a... Uma vez você colocando o pé para fora da porta, isso quer dizer que você está fora da igreja. Uma vez você colocando o pé dentro da porta, isso quer dizer que você está dentro da igreja. Então o que determina o limite da entrada e da saída é a... Jesus encontra com a mulher na porta. Aleluia! Isso implica em dizer que Ele conhece os nossos limites. Não, eu não quero falar isso. Não falar isso. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. E qual é o detalhe? Segundo o doutor Aldeir Nelson Rocha, ele diz que na porta da cidade era onde o juiz julgava as causas dos filhos de Israel. E você sabe, na época não tinha, mas vamos contemporaneizar. Hoje, numa sentença jurídica tem advogado de defesa, sim ou não? Tem advogado do acusador, sim ou não? Tem o réu, sim ou não? Tem um promotor, sim ou não? Mas independente de todo mundo, quem dá a última palavra ainda é o? Quem determina o final ainda é o? Quem bate o martelo por último ainda é o? Jesus está na porta da cidade. E na porta da cidade era onde os